Estamos aqui na delegacia, na segunda delegacia de São Leopoldo, para falar um pouco mais sobre o caso ocorrido na cidade de Capela de Santana, no dia 26 de julho, no qual a senhora Tayane de Oliveira acabou sendo vítima de um disparo de arma de fogo, vindo a falecer. Estivemos ontem aqui colhendo o depoimento do policial militar, ex-companheiro da vítima, que ao prestar o depoimento esclareceu para a Polícia Civil fatos que só ele poderia ter conhecimento, tendo em vista que na noite do dia 26, por volta das 2 horas da manhã, numa noite chuvosa, com muito barulho de trovões, raios, eles acabaram indo deitar algumas horas antes, desligaram a chave de luz, o interruptor de luz para que os demais aparelhos eletrônicos não se danificassem com os raios. O seu Percy foi deitar-se junto com a esposa e por volta das 2 horas da manhã ele relatou à polícia que acordou com um barulho forte. De imediato pegou a arma que ficava na cabeceira, saiu da cama, foi até a sala, quando então alguém com uma lanterna veio em sua direção. Relatou para a polícia, conforme sua versão, que efetuou um disparo de arma de fogo e ao pegar a lanterna que caía ao chão e iluminar a pessoa caída, viu que se tratava de sua esposa. Prestou todo o depoimento, longo depoimento por mais de 4 horas, na qual detalhadamente perguntamos a ele e inquirimos ele sobre exatamente o que havia acontecido. O importante laudo chegou às nossas mãos na quinta-feira e este é o motivo pelo qual o inquérito não foi ainda ao Poder Judiciário, porque dependíamos fundamentalmente do laudo de necropsia. O que descreveu este laudo? Que a vítima Tayane morreu com um único disparo de arma de fogo, efetuado de cima para baixo, da direita para a esquerda, entrando na altura dos seios e saindo atrás nas costas, ou seja, de cima para baixo, da direita para a esquerda, a uma distância que a perícia até agora não pôde determinar, mas certamente uma distância maior do que 1 metro de distância, porque senão haveriam manchas provenientes da combustão da pólvora quando da expedição do projetil. Detalhe, no dia dos fatos, na noite dos fatos, o Instituto Geral de Perícias foi até o local, isso foi muito importante e fundamental para o inquérito policial, e fotografou o corpo da vítima no local, fotografou a trajetória do projetil, aonde ele bateu na parede, se alojou ao chão posteriormente, ou seja, o projetil transfixou a vítima, atingiu a parede, vindo a cair ao solo. Esse laudo pericial traz para a Polícia Civil, juntamente com o de necropsia, uma série de elementos que nos indicam ser exatamente aquilo que foi descrito pelos policiais militares que atenderam a ocorrência. A forma como o crime foi praticado, a polícia posteriormente colheu mais de 10 depoimentos de familiares, amigos da vítima e pessoas que atenderam a ocorrência, e todas elas relataram que se tratava de um jovem casal, estando junto novamente, depois de uma ruptura conjugal ocorrida o ano passado, estavam já em convivência harmônica, segundo os familiares e as próprias amigas da vítima, há aproximadamente 8 meses. Não descreveram nenhum tipo de conflito conjugal que pudesse indicar estar havendo uma briga entre o marido e a mulher que justificasse um eventual homicídio com intenção, homicídio doloso. Colhemos também importantes elementos nas redes sociais, nas quais as fotos, as exposições, as postagens dão conta de um casal em harmonia. Não chegou nada à polícia que apontasse de forma diferente. Se houvesse chegado até nós, por meio de depoimento ou por meio de provas colhidas, certamente a conclusão do inquérito seria outra. Então estamos concluindo o inquérito policial. Foi feita uma análise no dia dos telefones apreendidos, não se constatou nenhuma mensagem que dessem conta de uma briga naquela noite, não havia mensagens no telefone nesse sentido. Encaminhamos os celulares para a perícia para verificar se foi apagada alguma mensagem ou não. Então estamos concluindo o inquérito com 2 meses de andamento. Gostaríamos de ter encaminhado antes, mas não podíamos fazer isso porque dependíamos dessas 2 perícias fundamentais e do depoimento do suspeito, que ocorreu apenas ontem, tendo em vista que ele estava internado por decisão médica, não poderia então prestar depoimento. Tudo que chegou até nós, até o momento, dá conta de um homicídio culposo, ou seja, por erro do agente, ele
levantou-se da cama, não se certificou se a mulher estava deitada e, ao adentrar a sala, viu um vulto vindo em sua direção com uma lanterna. Essa lanterna foi apreendida, estava lá no local, confirmando o relato dele. E, achando tratar-se de um assaltante, efetuou um único disparo que foi fatal à vítima. Então, estamos indiciando ele por homicídio culposo, encaminhando ao Poder Judiciário, do qual o Ministério Público, que é quem detém a prerrogativa da ação penal, poderá até entender de forma diferente, né? Entender que houve um outro crime que não o homicídio culposo. Mas pelo que nós temos aqui, pela análise feita pela polícia, estamos então concluindo o inquérito por homicídio culposo, será encaminhado então ao Poder Judiciário. O homicídio culposo é sem intenção de matar. Sem intenção, ele teria agido de forma imprudente, ou seja, ele deveria ter se certificado que se tratava de um assaltante ou não. Então ele vai responder um processo penal, ele vai ter que apresentar ao promotor e ao juiz a sua versão, da mesma forma que fez a polícia, e será responsabilizado pelo crime. Ele tinha que ter se precavido se a vítima estava na cama ou não, e ele não fez. Isso ele não detalhou, por que a primeira ação dele não foi sentir falta da esposa lá dele e imaginar que poderia ser ela caminhando no corredor da casa, da própria casa? Veja bem, foram 4 horas de depoimento e diversas oportunidades perquirir a ele por que ele não se certificou que a esposa estava deitada na cama e não andando pela casa. Ele relata que ouviu um barulho forte, as luzes estavam desligadas, tendo em vista que já foi explicada a questão das intempéries do tempo, para que não queimasse os aparelhos eletrônicos. Ele saiu da cama com as luzes ainda desligadas, com a arma na mão, e viu um vulto vindo em sua direção. Achou tratar-se de um assaltante, tendo em vista que uma casa nas redondezas havia sido arrombada dias antes, e desferiu um tiro. Primeiro mandou a pessoa parar, a pessoa não parou, ele disparou. Essa é a versão do policial. Infelizmente, a versão da vítima, Tayane, nós não temos como colher. Mas elemento algum no inquérito policial, nada que chegou até nós, pudesse indicar tratar-se de um homicídio com intenção, um homicídio doloso. E a perícia nos 2 celulares, da vítima e do... Resta agora apenas para o inquérito policial a perícia que virá dizendo se alguma mensagem dos celulares foi apagada. Até o momento não há nada que indique que tenha sido apagada, mas isso caberá então ao Instituto Geral de Perícias. A análise feita no dia, no local, pelo policial que atendeu a ocorrência, pelo policial civil, o comissário que atendeu a ocorrência, analisou os 2 telefones, um foi desbloqueado pelo próprio acusado e o outro estava sem senha, e foi analisado pelo comissário, não indica nenhuma presença de qualquer mensagem de briga ou de que tenha havido um conflito entre o casal. Testemunhas nesse sentido também não trouxeram alguma informação de briga. A família, que está bastante indignada, a mãe, irmãs, pais... Infelizmente, essas indignações não vieram até a polícia. Os depoimentos dos familiares foram colhidos, das amigas, dos parentes, foram todos eles colhidos e não se demonstra nenhum tipo de indignação. Eu acredito que a indignação dos familiares era pela demora da conclusão do inquérito. Infelizmente, o inquérito demorou mais do que se queria, né? Se desejava ter concluído antes, mas sem o laudo de necropsia, que era o laudo mais importante, eu tinha que ter a certeza de que a vítima morreu efetivamente de um disparo de arma de fogo e não esganada ou com mais de um tiro. Eu não poderia fechar o inquérito, então, antes de ter esse laudo nas mãos.